Chico Xavier é um conservador do pensamento de Allan Kardec, talvez o mais completo psicógrafo do mundo. A vida pertence a nós todos, que o mesmo sol nos cobre e nos vitaliza as energias, que as mesmas fontes nos descedentam. Mas, naturalmente, se acalentarmos essas tendências de natureza inferior, a soma de tudo isso tem um nome só, é o nome de guerra, que infelizmente parece se aproximar, mas que devemos fazer tudo para evitar, porque a guerra é um dos maiores pesadelos do mundo e um dos maiores perigos da história humana. Façamos força, cada um de nós, para que a paz esteja conosco e que desistamos todos de viver à procura daquilo que pertence aos outros, porque cada um de nós pode estar contente na situação em que se encontra. Quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que temos, tudo indica que a guerra deixará de existir, porque começará dos grandes povos, e essa atitude virá também descendo ao encontro daqueles povos que estão caminhando para uma evolução maior. Nossa vida é repleta de muito trabalho. Os espíritos me poupam essa preocupação com o dia da morte, porque se Jesus permitir, eu desejo trabalhar até no dia da partida, não é? Então eles me ocultam por uma questão de harmonia em trabalho. Vamos fazer força para demorar no corpo, porque quanto mais tempo desfrutarmos para trabalhar junto uns com os outros neste mundo, melhor para nós, porque partiremos com mais experiência. O Brasil será a grandeza ou a decadência que os homens, especialmente os dirigentes da nação, dele fizerem. O Espírito de Emmanuel, nosso guia e amigo espiritual, desde muito repete para nós outros. Eu não posso dizer que tenho dito, seria pretensão, mas eu me recordo com frequência de que se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é só o amai-vos uns aos outros. Nós podemos amar-nos uns aos outros. Mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma. É com espírito de sacrifício e de renúncia. Porque quem ama não cria problemas. E quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, que acontece todo quarto sábado do mês, sempre às 20 horas, e sempre na companhia do meu amigo Leonardo Marmo Moreira,
que é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Bom, rapidamente eu queria dizer para vocês que eu tenho 8 programas no meu canal. Cada sábado é um programa diferente. E a cada domingo é um programa diferente, né? Toda semana você tem um programa diferente no sábado e outro no domingo, né? Essa semana agora, hoje, a gente tem esse programa aqui, Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, e amanhã, por favor, assistam o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, na companhia de Luciano Klein, historiador, pesquisador, biógrafo do Bezerra de Menezes, autor da maior e melhor biografia mais atualizada do Dr. Bezerra, que é Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Então, amanhã a gente convida a todos e deem uma olhadinha no meu canal. Tem 8 programas com os maiores pesquisadores, divulgadores espíritas do Brasil, né? Charles Kemp. E do mundo, Charles Kemp é da França, né? César Perry, Carlos Sete, Heloísa Pires, Silvio Mariano, Ana Maria Miranda. Então, é um grupo maravilhoso, né? À disposição de vocês. Dê uma olhadinha nas playlists com cada programa. 8 programas que a gente tem aqui no nosso canal, ok? Mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de reverenciarmos junto ao mármore essa figura maravilhosa que é Francisco Cândido Xavier, este médium notável, mas um espírito missionário que veio nos ensinar sobre as belezas do universo e acender estrelas no nosso caminho. Então, que possamos estar à altura dessas conversas, desses comentários e retratar um pouco da beleza imensa deste que foi aqui na Terra o maior médium da história do Espiritismo, Chico Xavier. O velho Chico. Chico, bondade, amor. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, vou colocar aqui Leonardo Marmo para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estou aqui com Leonardo Marmo para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Deixa eu dar meu boa noite a Marmão. Marmo, querido, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, Bruno? Estou muito bem, graças a Deus. Muita saúde, muito tranquilo. Em casa todo mundo está muito bem. E feliz, mais uma vez, de poder participar contigo, do seu canal, e a gente gerar mais um episódio dos nossos estudos em conjunto. Agora, nessa segunda fase, focando mais sobre a vida e a obra de Chico Xavier. E grato por essa oportunidade, grato por trabalhar com você doutrinariamente. Para mim é uma grande alegria. Marmo, antes da gente adentrar ao que viemos já, Marmo, a gente está passando por esse momento, né, trágico, pessoal dos Pampas, né, pessoal do Rio Grande do Sul, e a comunidade espírita lá, o que tem de centro espírita, eu soube, né, que não vai nem poder retornar às atividades. Né? Eu tenho um amigo, Ricardo Azeredo, lá de Porto Alegre, que a família Azeredo perdeu tudo. Ricardo, um abraço, né? É um gremista, né? Inveterado. Leonardo, você também tem um conhecido, um amigo, o Del Valle, né? Lá da FEB. E é uma tragédia, né, Marmo, o que acontece lá com os nossos irmãos. Você levantando essa questão de alguns centros espíritas podem nem voltar, no caso lá do Rio Grande do Sul, da tragédia das chuvas, eu lembro até do Leon Denis discutindo no seu O Mundo Invisível e a Guerra e o Mundo Invisível,
o problema da Primeira Guerra Mundial, que foi paradoxal. O fenômeno da guerra, aquele tanto de mortes nas trincheiras, gerou muitos fenômenos mediúnicos e muito despertamento espiritual para a questão da comunicabilidade dos espíritos e para a espiritualidade como um todo. Mas, ao mesmo tempo, fechou um número enorme de centros espíritas, sociedades espíritas. A França teve, no fenômeno da guerra, um impacto muito prejudicial ao desenvolvimento do movimento espírita durante a Primeira Guerra Mundial, na Bélgica e naqueles países daquele núcleo, em que pese que a guerra em si gerou muitos fenômenos espirituais. Então, é interessante, né? Isso que você está colocando. É um ponto a se preocupar realmente, e aí toda a ajuda aos irmãos da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, aos irmãos gaúchos, em geral, claro, mas também ao pessoal do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho excelente, uma federativa das mais atuantes, e a gente fica realmente sentido porque, fora toda a questão do Estado, toda a questão humana, certamente pode ter um impacto muito duro na divulgação da mensagem espírita. É lógico que esse é um problema, no momento, para se pensar de forma subsequente, né? Um problema secundário no momento, é óbvio, mas isso que você levantou é interessante, porque o impacto destrói uma série de instituições, o desenvolvimento do próprio movimento, né? Talvez até de uma forma muito mais grave do que a própria pandemia, que deu uma chacoalhada no movimento espírita. Infelizmente, a gente tem que enfrentar esses fenômenos naturais, e toda a nossa solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul. E, obviamente, você alerta para um ponto importante: o movimento espírita vai ter uma luta redobrada, além das lutas que os irmãos gaúchos estão enfrentando. Claro que, da mesma forma, aconteceu com igrejas, né, católicas, protestantes. A gente é espírita, a gente está salientando aqui a luta que vai ser, né, para essa retomada. O que aconteceu ali realmente, no estado de guerra, o Rio Grande foi destruído, né? Foram cidades em série, né, devastadas. É um tremendal o que aconteceu. Que Deus ajude, né, aos nossos irmãos, e o Ricardo Azeredo, o Del Valle, pessoal espírita aí, força, né? Tamo junto. Bom, Leonardo Marmon, hoje a gente vai abordar aqui dois momentos no nosso programa, né, sobre aqueles espíritos que foram as mamães do Chico Xavier, as duas mães, e no segundo momento algo relativo a Emmanuel, né? Mas, meu querido Leonardo Marmon, né, o Chico perdeu muito cedo, muito criancinha, Dona Maria João de Deus, aquela história que todo mundo sabe, foi morar com a madrinha, não é? A própria Maria João de Deus já anuncia em determinado momento, né, que Deus enviaria um anjo bom para cuidar do Chico. Aí vai aparecer em cena a querida Cidália, mas eu queria te perguntar, esse é o primeiro elemento, né? Chico teve o amor dessas duas mães, perdeu-as tão cedo, todas duas, mas esse primeiro caráter de Dona Maria João de Deus é maravilhoso, né? O cuidado dela e a falta completa de um ciúme espiritual, né? Ela, acho que ela até trabalhou para que Cidália, não é, aparecesse no caminho do Chico, não é, Marmon? Sem dúvida. E reforçando o que você colocou, Bruno, a gente ainda está no mês de maio, não é? Então, fica esse pequeno estudo sobre as mães de Chico, uma homenagem singela às nossas mães, à sua mãe, que está no mundo espiritual, a minha mãe, e a homenagem às mães. Acho que as mães de Chico foram tão bondosas, tão amorosas, e as mamães que nos acompanham, e todo o movimento espírita vai ver com carinho, com consideração esse nosso estudo, porque, comentando sobre essas mães maravilhosas que o Chico teve numa situação muito difícil, na parte econômica e na vida como um todo, a gente também está homenageando as mamães do Brasil todo e do mundo todo, e as mamães espíritas que têm trabalhado tanto para educar os filhos
orientando no pensamento doutrinário. E o que você falou é verdade, porque a dona Maria João de Deus desencarna em 1915, então o Chico tinha 5 anos, e a sua segunda mãe desencarna em 1931, quando ele tinha 21 anos. Então, mesmo a sua madrasta, que ele chamava de minha segunda mãe, desencarnou com ele muito jovem ainda, e foi um segundo trauma na família. O ano de 31, a gente já comentou isso aqui em outra oportunidade, é um ano muito marcante para o Chico. Por quê? Porque é o ano que ele começa a trabalhar na Fazenda Modelo, é o ano que desencarna sua mãe, é o ano que ele vai psicografar as poesias do Parnaso, e é o ano que ele vai ter o contato com o Emmanuel, que eu acho que já daqui a pouco a gente vai comentar um pouco. Mas ele também enfrenta a desencarnação da dona Cidália, a sua segunda mãe, a sua madrasta. Muito bem. Realmente, em relação especificamente à dona Maria João de Deus, é muito interessante, Bruno, ela teve que vencer, se é que ela teve algum ciúme, ela teve que vencer muito rapidamente. Desencarnou, teve que se adaptar. Se ela teve que vencer, se ela teve algum ciúme do seu João Cândido Xavier, do seu marido, ela teve que superar muito rapidamente, porque digamos que a viuvez não atinge só a pessoa que está encarnada, mas a viuvez também atinge o desencarnado, o cônjuge desencarnado, e ela teve que superar isso, dada a situação dos filhos, porque o seu João Cândido Xavier não tinha como sustentar os filhos, porque trabalhava e não tinha que olhar essas crianças ainda muito pequenas. Então, ele distribuiu os filhos com tios, com irmãos, com primos, com parentes, com madrinhas, padrinhos, e daí o Chico foi ficar com a sua madrinha. Não dava para botar todo mundo com uma pessoa só, não é? Porque o impacto econômico é muito forte. Ele distribuiu, cada um ficou com uma pessoa que pudesse se responsabilizar minimamente, e o Chico foi ficar 2 anos com a dona Rita de Cássia, sua madrinha, que obviamente era uma pessoa que tinha alguns distúrbios, uma pessoa que tinha suas perturbações, as suas fixações, e fez o menino sofrer muito, batia no menino demais, e fez o menino sofrer muito, além das surras, ainda tinha outras coisas mais graves até. Isso dos 5 anos aos 7 anos de vida do Chico Xavier. Mas a dona Maria João de Deus, é aí que eu quero chegar, ela realmente, isso que você falou, é importante, porque ela vence, se é que ela teve ciúme, ela vence o ciúme muito rapidamente e trabalha para que o seu João Xavier encontre a dona Cidália e consiga um novo casamento. Por quê? Porque ao casar com a dona Cidália, uma mulher de um coração muito bom, ela praticamente coloca como condição para casar que o seu João Xavier reunisse os filhos do primeiro casamento, coisa que poucas mulheres fazem, inclusive, né? Então, você já vê o coração bondoso dela. Ela estava preocupada com a situação das crianças esparramadas, né? Crianças que não eram filhos dela. Você falando tão bem que ela teve que se adaptar rapidamente se surgisse alguma questão aí de ciúme, mas eu já emendo a segunda pergunta, né? Porque Dona Maria João de Deus era analfabeta, tá? Foi uma lavadeira aqui na Terra, só que Mármore, quando ela desencarna, né, ela vai, é a primeira obra de um espírito individualmente que o Chico vai receber, que é a obra Cartas de uma Morta. Aí, minha pergunta para você, Mármore, né? Claro, você leu a obra, né, Mármore? Acho que mais de uma vez. Li Cartas de uma Morta. Então, veja bem, a obra denota um espírito com um cabedal tão grande. Esta aqui na Terra foi um analfabeta e tudo. E essa adaptação, a falta de ciúme lá na vida espiritual. Mas quando a gente vai ler, realmente era um espírito já com a bagagem de vivências, né? E pontificando no bem, parece uma bagagem grande, né? Como é que você analisa isso, essa lavadeira analfabeta desencarnada e trazer à Terra uma obra dessa? Eu me lembro até da discussão que o Divaldo Pereira Franco disse que quando a sua mãe, a mãe do Divaldo, se encarnou em fevereiro de 72, após 6 meses da desencarnação, quer dizer, no segundo semestre de 72, ela já estava integrada na equipe de Joana de Ângeles. E foi aí que ela começou a entender
a dimensão espiritual e os impactos da missão do filho, Divaldo Pereira Franco. Isso Divaldo que nos conta. E ela começou, segundo Divaldo, a resgatar a bagagem do passado, a dona Ana, mãe de Divaldo, que naquela encarnação ela era uma mulher analfabeta, também a mãe de Divaldo, e foi bloqueado pelo analfabetismo. E aí o Divaldo dá a entender que ela começa a relembrar o passado, a resgatar os seus recursos de outras vidas que ela não teve tanta restrição no acesso à cultura, mas certamente começou a estudar no mundo espiritual. No caso da Dona Maria João de Deus, a gente imagina que algo parecido aconteceu. Ela era um espírito muito nobre, teve uma reencarnação muito difícil, certamente isso tinha a ver com um propósito no equilíbrio das asas intelectual e moral, que até hoje é um problema que nós enfrentamos, porque normalmente a gente tem uma tendência de evoluir com mais facilidade na parte intelectual do que na parte moral, e às vezes alguns espíritos muito intelectualizados necessitam de uma experiência difícil na parte econômica para desenvolver as suas resistências morais, seus valores morais. Então, Dona Maria João de Deus, eu imagino que ao desencarnar, pouco tempo depois, ao estar adaptada ao mundo espiritual, quando ela começa a aparecer no quintal para o Chico, para consolá-lo das surras de Dona Rita de Cássia, dos 5 aos 7 anos, de 1915 a 1917, eu imagino que, concomitantemente a esse processo, ela já foi automaticamente inserida nas escolas do mundo espiritual. Após desencarnar e ter algumas semanas, alguns meses, no máximo, de adaptação ao mundo espiritual, eu imagino que ela já deve ter sido inserida, matriculada, em escolas do mundo espiritual. Escolas, inclusive, de forma parecida, na parte intelectual, com as escolas que nós temos aqui. Para que ela, como se fosse uma criança que começa desde o pré, do primeiro ano, ela começasse de uma forma mais rápida, eu imagino, mas começasse a cumprir os conteúdos que as crianças têm nas escolas, tendo a oportunidade de estudar primeiro grau, segundo grau e ensino superior de uma forma mais compacta e mais intensa, até porque, como nós sabemos, os espíritos têm uma necessidade menor de sono físico, não é? Ou nem teriam, tudo depende da condição do perispírito, mas, obviamente, eles têm um tempo mais efetivo de atividade moral e intelectual. Então, eu imagino que ela foi inserida em escolas do mundo espiritual. E, a partir daí, começando a estudar, ela resgatou esse conteúdo. Porque o livro Carta de uma Moto, que você lembrou muito bem, é um livro que, se você percebe um português erudito, já de bom nível, de excelente nível, uma capacidade de redigir textos com grande facilidade, de contar histórias com grande proficiência e um conhecimento, inclusive, de geografia, porque ela visita Marte, questões do sistema solar, ela fala sobre a Terra, sobre os planetas. Então, é óbvio que ela teve apoio dos mentores espirituais, provavelmente de Emmanuel e da equipe, na redação do texto. Mas ter o apoio não descaracteriza a participação dela, porque os espíritos são muito cuidadosos, ainda mais na missão do Chico. Eles não deixariam a autoria no nome dela se ela simplesmente contasse alguma coisa e quem escrevesse fosse totalmente outra pessoa. Porque isso seria ruim para a identificação da própria individualidade, o estudo da mediunidade. Isso não seria bom. E é uma obra que saiu quase que ao mesmo tempo do Parnaso, pela LAC, não pela FEB, pela LAC, Livraria Allan Kardec, mas saiu logo no início. Então, os espíritos estavam querendo que a gente tivesse convicção na qualidade mediúnica do Chico. Então, os espíritos não se arriscariam a colocar em dúvida a qualidade mediúnica do Chico a partir do momento que ele recebeu um livro que a sua mãe não teria condição. Então, isso deve ter uma explicação racional. E eu imagino que a explicação racional básica seria essa. A sua mãe, ao desencarnar, começou lenta e gradualmente a lembrar do conteúdo intelectual de outras vidas e, ao mesmo tempo que ela lembrava, começou a estudar em escolas do mundo espiritual, sendo alfabetizada, crescendo intelectualmente, fazendo exercício de redação, de elaboração de texto, foi se preparando
para essa tarefa muito importante, que seria trazer um livro bem interessante da Lavra de Chico Xavier. Mas, Marmo, você falando aí nessa bagagem da Maria João de Deus, né? E aquela preocupação de arrebanhar as crianças novamente, não é? Cidália vai desempenhar esse papel, vai pegar cada filhinho espalhado, né, que o pai entregou a muita gente. Mas uma coisa que eu quero perguntar ao professor Leonardo Marmo, né? É professor universitário, mas uma coisa que me impressiona muito em Cidália, né? Uma preocupação dominante na Cidália, né? Que ela teve sempre com o processo de escolarização do Chico. Isso salta às vistas, já é, Marmo? Sem dúvida, bem colocado, bem lembrado, sem dúvida. Eu lembro até de uma cena que ficou famosa no filme, Chico Xavier, no filme, né? Do Daniel Filho, Chico Xavier, que é quando o Chico se despede da madrinha, retornando à casa do pai a partir do casamento do pai com Dona Cidália. E a madrinha teria dito algo do tipo: você vai, mas você volta, viu? Porque madrasta não é madrinha. Quer dizer, você vê como é que é o ser humano, né? Como é que é o ser humano. A madrinha representou um dos períodos mais difíceis, se não o mais difícil da vida de Chico Xavier. Um dos mais difíceis, se não foi o mais difícil. Com os garfos cravados no abdômen, com as surras diárias, às vezes 2, às vezes 3 no mesmo dia, não é? Com as superstições que faziam o Chico ter que lamber feridas do filho da moça. Quer dizer, uma coisa... E ela achava que ela fazia um trabalho maravilhoso, porque o ser humano é assim, né? A gente enxerga um cisto no outro e não enxerga uma trave. E contrariando esse mito de que as madrastas não são boas, o Chico teve numa madrasta uma excelente mãe, uma excelente segunda mãe. Então, ela falou isso, você vai... E isso que você colocou realmente, porque a partir do momento que ela ficou, o Chico e as outras crianças começam a conviver com a dona Cidália Batista, eles percebem que ela era uma pessoa muito bondosa, muito carinhosa, foi realmente uma mãe para filhos que não eram dela, né, os enteados dela. E ela teve essa preocupação, porque a família era muito pobre, e reunindo todo aquele grupo de filhos, então ela propõe, ela não queria que os meninos fossem analfabetos, que as crianças fossem analfabetas, e ela propõe para José Xavier e Chico Xavier que eles cuidassem de uma horta, e que a horta ajudaria eles a conseguir recursos para se virarem dentro do que era possível. E assim foi feito. E o acerto deles era que José Xavier ia cuidar da horta, né? Plantaria couve, alface, chicória, e todas as hortaliças, e talvez alguns legumes também, mas principalmente verduras. E o Chico sairia, ele cuidaria da horta, e o Chico sairia e venderia. Então, o José Xavier cuidaria da horta e o Chico cuidaria da venda dos maços de couve e das cabeças de alface, etc., né, do que fosse produzido. E com aquele dinheirinho que eles pudessem arrecadar, eles comprariam caderno e lápis. E isso foi muito importante para José Xavier, para Chico Xavier e para os outros irmãos, porque permitiu que eles fizessem pelo menos o primário, estudassem pelo menos até a 4ª série e fossem alfabetizados. E José Xavier foi muito importante na tarefa do Chico, o grande apoio no início das tarefas. No início do Luiz Gonzaga, José Xavier era o presidente do centro. E ele era o doutrinador, muitas vezes, e apoiador, né? Mas trabalhou como doutrinador também, e dirigente das reuniões mediúnicas, e o Chico era o médico. Então, o Chico incorporava os espíritos obsessores e José Xavier os doutrinava as entidades. E era presidente do Luiz Gonzaga. Então, olha só, foi fundamental. E o Chico precisava alfabetizar, porque depois ele se torna um autodidata. Começa a ler muito,
gostava de estudar, gostava de literatura, mas ele tinha que ter algumas ferramentas, e saber ler e escrever foi fundamental nesse processo. Então, ele fez até a 4ª série e realmente aproveitou essa ferramenta e deixou mais 500 livros para nós. Claro que ele já era médium antes de ser alfabetizado, mas o processo teria sido muito mais complicado se a dona Cidália não tivesse feito esse esforço em parceria com o José e com o Chico para que os meninos pudessem fazer pelo menos até a 4ª série. Então, o Chico também vai perder Dona Cidália, né? Vai ter poucos anos já com essa relação com sua segunda mamãe. Mas aí, Marma, mesmo a gente sabendo do pai biológico do Chico, vai aparecer na vida e na vida espiritual aquele que vai ser um pai espiritual para Chico, né? Uma espécie, com todas as aspas, de tutor, um tutor espiritual que é o espírito Emmanuel. Marmo, mas logo de saída, no açude de Pedro Leopoldo, eu queria me reportar aquele primeiro diálogo do Chico com Emmanuel, né? E o Emmanuel pergunta se o Chico estava preparado para trabalhar na mediunidade com Jesus, né? Aí vem aquela história que a gente já sabe, disciplina, 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 mas eu queria tua impressão sobre esse primeiro encontro desse tutor espiritual, né, que vai coordenar todo o trabalho mediúnico do Chico. Então, Bruno, realmente esse primeiro diálogo foi muito marcado e é um alerta para todos nós, porque, às vezes, estou falando em geral, né, o ser humano médio, nós participantes do movimento espírita, às vezes a gente já tem valores no campo do bem. Não digo na condição do Chico, mas nós já temos alguns valores significativos na inteligência, na bondade, em que pese as nossas marcas, as nossas fixações, nossos vícios, nossas limitações intelectuais também. Mas, às vezes, nós já temos alguma coisa que poderia fazer com que a gente produzisse muito numa determinada encarnação. Então, esse diálogo foi um alerta muito interessante de Emmanuel, inicialmente, porque ele ainda estabeleceu a meta de fazer 30 livros. Olha só, de cara, não é? Então, realmente, às vezes a gente já tem essa predisposição, já tem condições, mas não tem a predisposição verdadeira, a força de vontade. Eu lembro de uma das perguntas do Livro dos Espíritos sobre o sucesso reencarnatório nosso. E os espíritos responderam que como são poucos os que se esforçam. Nós poderíamos ter um avanço numa encarnação substancial, numa única encarnação, não total, mas bem grande. Então, quando Emmanuel aparece e coloca disciplina, disciplina e disciplina, ele já sabia o que havia no coração do Chico. Ele já conhecia o Chico. Ele já sabia quem era o Chico. A bondade, a capacidade de trabalho, a espiritualidade, a capacidade, o interesse por aprender. Mas seria necessário que ele mantivesse a força de vontade, a motivação, o interesse e a disciplina para não se perder em interesses secundários, mesmo que nobres. Quando eu falo interesses secundários, no caso do Chico, eu não estou me referindo a quedas morais, não. Estou me referindo a interesses secundários que são até nobres, mas talvez não fizessem parte das tarefas prioritárias dele na reencarnação. Então, também requer disciplina você abrir mão de uma coisa que é boa, mas que, de repente, não é para você nesse momento. A gente lembra quando o Chico ganhou um piano, e ele não pôde fazer aulas de piano, não pôde ficar com piano, não pôde aprender piano, porque na tarefa dele, ele teria que gastar tempo, energia, suas horas de folga com os livros e com outras atividades, com as reuniões espíritas, com a recepção dos amigos que visitavam ele espontaneamente em Pedro Leopoldo, etc., 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 com assistência da caridade material, moral e espiritual aos habitantes, principalmente os mais pobres da cidade de Pedro Leopoldo e das regiões, e da região, né, das circunvizinhanças. Então,
o piano tinha que ficar para um segundo momento, assim como outras situações também. Mas eu gostaria de destacar nesse diálogo o Chico, quando o Emmanuel faz a primeira pergunta, e não era o primeiro encontro deles, foi o primeiro mais dialogado, mais marcante. Mas o Chico já tinha visto ele em algumas reuniões de psicografia. Mas foi o mais marcante, né? Foi aquele que ficou realmente a primeira discussão do trabalho. Mas aí, quando ele fala, você quer mesmo trabalhar, você está disposto mesmo a trabalhar na mediunidade com Kardec e com Jesus? E aí o Chico devolve a pergunta com uma outra pergunta. E o senhor acha que eu tenho condições? E o senhor acha que eu tenho condições? Então, eu gostaria de destacar uma coisa. Esse diálogo é um diálogo belíssimo, porque a gente acredita que ele aconteceu desse jeito muito próximo disso. E por que a gente acredita? Porque o Chico contou. E ele é digno de crença, ele é digno de convicção, pela qualidade, pela sinceridade. Então a gente não acredita que ele é mentiroso. Por que eu estou falando isso? Porque no livro Obras Póstumas, se não me falha melhor, na codificação, Kardec, em determinado momento, teria perguntado para os espíritos se ele poderia usar um determinado médium para acelerar o processo da recepção dos livros. Ele tinha dificuldade, né? Precisava de muitos médiums. E aí os espíritos falaram para ele, não recomendamos, porque a mentira não pode ser instrumento da verdade. Então, Chico Xavier era uma pessoa que era um instrumento da verdade. Então, a gente tem muita convicção. Em alguns momentos, a gente percebe que ele não falava de algumas polêmicas, porque não era para falar. Mas não falar não quer dizer mentir. Evitar falar alguns assuntos não quer dizer mentir. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez perguntaram para o Chico, Chico, você conta mentira? Aí, uma entrevista. Aí o Chico respondeu o seguinte, às vezes a gente tem aprendido que a verdade tem que ser adiada. Mas a verdade ser adiada não quer dizer que você tenha que contar mentira. Entendeu? Então, eu estou dizendo isso porque, por exemplo, nesse relato, o Chico sugere que ele não lembrava de Emmanuel. Depois, Emmanuel ficaria mais íntimo para ele, dentro daquela consciência, naquela encarnação, e desvelaria para o Chico quem ele era e qual era a relação dos dois. Mas o Chico não lembrava dele, pelo menos assim, com detalhes, e não sabia quem ele era, já tinha percebido que ele era um mentor, e não lembrava do período entre encarnações, do período anterior ao ano 1910, anterior ao ano 1909, quando sua mãe ficou grávida dele, Chico. Né? Ele nasceu 2 de abril de 1910, então ela ficou grávida em 1909 do Chico. Então, se o Chico não lembrava, ele estava tendo aquele contato inicial. Por isso que ele pergunta, e o senhor acha que eu tenho condições? Então, é importante a gente dizer isso, Bruno, porque senão alguns companheiros, a pretexto de exaltar a figura do Chico, fazem a gente ficar muito confuso, porque eles inventam uma série de teorias quase conspiratórias sobre a identidade do Chico. Então, o fato do Chico não ter esclarecido alguns assuntos não quer dizer que ele tenha mentido. E não quer dizer que toda a vida que ele falou sobre Emmanuel não era verdadeiro. É bom ter isso em mente, porque senão a gente fica perdido. O instrumento da verdade fica contando mentira e confundindo a gente de propósito, não faz o menor sentido, meu filho. Omar, eu usei a expressão tutor espiritual. Tá? Mas, Marmo, a obra do Chico, tá? O que ele vai receber dali em diante? Há um determinado momento que o Emmanuel afirma que ele, Emmanuel, era o responsável por todas as respostas doutrinárias. Tá? A parte mais afetiva, emotiva, isso era do médium, mas as questões doutrinárias, o Emmanuel arroga para si, né? Eu sou o responsável por todas elas. Né? Então, eu queria que você falasse sobre essa subordinação do Chico
com Emmanuel nas questões doutrinárias. Foi isso mesmo? A gente confia na seriedade do Emmanuel e do Chico. Então, vamos raciocinar. O Emmanuel, no Chico Xavier em Goiânia, em outros livros, que são a transcrição de entrevistas, de aquilo que a gente convencionou chamar pinga-fogo, né? São, por causa em homenagem ao famoso programa da TV Tupi, em 1971, são entrevistas que fizeram perguntas e respostas com o Chico. E aí a resposta, inclusive tem um dos livros, não sei se são entrevistas mesmo, tem esse tipo de entrevistas, que eles queriam fazer um só com o Chico. Aí o Chico falou assim, não existe só Chico sem Emmanuel. E aí o Emmanuel fala que ele se responsabiliza pelas respostas doutrinárias. E o Chico falava assim, eu vou mandar um abraço para fulano, não gostaria de agradecer muito esse carinho, mas o Emmanuel chama para si, como você muito bem, a responsabilidade das respostas doutrinárias. Ora, vale a nossa reflexão. Se o Chico fosse a reencarnação de Allan Kardec, precisaria o Emmanuel chamar para si a responsabilidade de todas as respostas doutrinárias? Se Chico fosse Allan Kardec, mesmo sabendo que o Chico teve pouca escolaridade, precisaria ele ter aulas de gramática e de língua portuguesa que ele teve com o Emmanuel? O Emmanuel deu aulas de português para o Chico. Será que, com aquela mediunidade toda, automaticamente, ao lembrar das bases de Allan Kardec, ele não teria uma estrutura de francês, não teria alguns recursos de língua latina? Então, é estranho isso, porque no Livro dos Espíritos há mais de 20 questões, 21, se não me falha a memória, em que os espíritos frisam que o mentor tem que ser mais evoluído do que o seu guiado. Eu contei, depois você me corrija, Bruno, se eu estiver enganado, depois a gente pode até dar uma conferida. Eu contei 21 questões que Kardec resguarda a discussão do anjo guardião do mentor espiritual. E os espíritos frisam que o mentor é mais evoluído que o seu guiado. Eu já até escrevi um artigo sobre isso, publicado na Revista Consolador. E alguns companheiros que defendem que Chico é Kardec criticaram o artigo. Por quê? Porque na hora que você coloca Chico como Kardec, como a reencarnação de João Evangelista, João Batista, vários apóstolos, fica estranho, porque o Emmanuel era um espírito que não estava no mesmo nível dos apóstolos na época de Jesus. Ele foi o senador Públio Lentz e não aceitou Jesus. E tinha muitos problemas na reencarnação com Públio Lentz, em que parece que era um grande intelectual, mas era uma pessoa que tinha os seus problemas morais 2000 anos atrás. E 2000 anos depois ele já era um apóstolo, podemos dizer isso. Mas ele gastou 2000 anos a partir de Públio Lentz. E o Chico já era um apóstolo. Então, só que aí o que acontece? Uma inverdade puxa a outra. Pois é. Se você defende que é errada, que é falsa, aí acaba que você tem que adaptar, você tem que forçar um pouquinho. Então, para justificar que Chico é Kardec e outras reencarnações, que acharam mais de 20 de Chico, sendo apóstolos, ou até alguns falam que é João Batista, outros falam que é João Evangelista, enfim. Alguns falam que ele era Platão, já naquele tempo. Para justificar isso, além de Kardec, para justificar isso tudo, fica estranho ele ser guiado por Emmanuel. Aí o que o pessoal constrói para defender isso? Que o Emmanuel era mais evoluído. Mas que o Chico era mais evoluído que o Emmanuel, mas muito mais. Eu já vi alguns companheiros se perderam, falando que o Chico é muito mais evoluído que o Emmanuel. Então, a pretexto de exaltar Chico, desvalorizam o Emmanuel. Desprezam o Emmanuel a pretexto de valorizar o Chico. Desvalorizam a pretexto de valorizar o Chico Xavier, desvalorizam a obra mediúnica de Chico Xavier, porque é assinada pelo autor espiritual Emmanuel. Porque Emmanuel não é só o autor espiritual dos livros que ele enviou ao Chico, mas ele é o coordenador de toda a obra mediúnica do Chico pelos outros espíritos. Isso fica claro em toda a obra. Ele é, como você falou, ele é um pai espiritual, ele é um mentor, ele é um protetor, ele é muita coisa. Ele é o diretor de todo o trabalho. Ele escolhia os espíritos. Ele não teria aceitado, inclusive, Monteiro Lobato, no primeiro momento,
É só olhar os livros lá, Chico Xavier, o Santo dos Nossos Dias, os livros do Ranieri e do Ramiro Gama também, lindos casos do Chico Xavier. Pega o Ramiro Gama, o livro do Ramiro Gama, pega o livro do Ranieri. Então, tem que ir com calma. Então, o Emmanuel tem um papel de diretor espiritual. Foi ele que apresenta e discute com o André Luiz, ajuda o André Luiz na elaboração da sua obra. Então, aí a pessoa vem e, para justificar uma defesa de uma hipótese que Chico é Kardec, Emmanuel tem que ser desvalorizado, porque Chico tem que ser maior do que Kardec. Porque como é que o Chico poderia ter sido um apóstolo se o Kardec, se o Emmanuel era um espírito que estava num fracasso espiritual há 2000 anos? Então, o Emmanuel evoluiu tão rápido e hoje se tornou mentor do Chico. Aí eles falam que o mentor é inferior ao guiado. Desvalorizam. Esses dias para trás surgiu um outro candidato à reencarnação de Emmanuel. Está bombando aí na internet agora, Bruno. Não sei se você está acompanhando. Apareceu um novo candidato a Emmanuel reencarnado. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você vai assistir um camarada falar. Aí você fala, meu Deus, mas será que o pessoal não leu os livros do Emmanuel? Será que esse pessoal não leu os livros do Emmanuel? Não leu Palavras de Vida Eterna? Não leu Caminho, Verdade e Vida? Fonte Viva? Vinha de Luz? Pão Nosso? Não leu nenhum deles? Ceifa de Luz? Escrínio de Luz? Estude Viva? Mármore. Outro dia me disseram até que não sei quem casou com a reencarnação de Emmanuel. Eu digo, peraí, pelo amor de Deus. Coisa chega a um grau de loucura. Mas, Mármore, você falando aí com tanta coerência, de uma forma tão bem concatenada, mas eu me lembrei de um fato aqui, né? Você foi para Kardec, o protegido nunca é mais elevado que o seu mentor, o mentor sempre é mais elevado, né? Então, essa sujeição, né? Subordinação do Chico nas questões doutrinárias, que o Emmanuel se arroga e diz que respondeu todas. Aí, os elementos, a mesa, não tem como, né? Aquela história do Chico ser a reencarnação de Kardec. Não tem como, né, Mármore? Eles nem defendem, Bruno, que Chico... Eu até admitiria se eles dissessem que Chico é da mesma evolução de Emmanuel, mas com características diferentes. Eu já consideraria com mais dificuldade, porque aí já estaria mais fortemente em oposição às bases kardecianas. Eles dizendo que Chico é um pouquinho mais evoluído que Kardec, que Emmanuel. Então, eu admitiria Chico... Por que eu admitiria Chico ser empatado? É a mesma evolução de Emmanuel. Por que eu admitiria isso? Aí você fala assim, Léo, mas aí você já estaria em oposição a Kardec. Eu admito um empate técnico, digamos assim, com algumas características de personalidade diferentes, porque só a condição de estar desencarnado já dá um conhecimento, um domínio de uma série de aspectos da questão espiritual maior para o desencarnado. Então, se você tem um espírito do mesmo nível evolutivo que você, e esse companheiro está desencarnado já há algum tempo, socorrido, adaptado, estudando, ele vai ter acesso a informações que você no mundo da ilusão, no mundo da matéria, não vai. Então, eu até admitiria se eles falassem de um empate técnico. Já não admitiria tanto se eles falassem que já ficaria estranho, o Chico era um pouquinho mais evoluído que Emmanuel. Mas eles dizem que o Chico é muito mais evoluído que o Emmanuel. E aí fica estranho. Mas por que alguns fomentam essa ideia de que Chico é muito mais evoluído que Emmanuel? Porque alguns desses que fomentam essa ideia, alguns dos que fomentam estão sendo cogitados ou têm amigos cogitados como suspeitas de reencarnação de Emmanuel. E aí, você não precisa comprovar que você é Emmanuel. Só de você ser uma suspeita, de você ser a reencarnação de Emmanuel, só de você ser um suspeito, já dá uma projeção, uma visibilidade enorme.
e já divulga demais a sua obra. Só de você ser um suspeito, um possível Emmanuel, um candidato a Emmanuel reencarnado. Não precisa comprovar, não precisa ter certeza. E aí, o que a gente nota é o seguinte: quando você confronta, quando esses irmãos são confrontados, eles nunca falam assim, não, eu não sou. Não, Emmanuel é um espírito muito mais evoluído do que eu. Eles não falam. Eles dão Exatamente. resposta assim, dissimulado. Não, a gente nunca pensou nisso. Eu lembro, Bruno, só para fechar a resposta, do Herculano Pires. Acho que é um tema interessante para você, inclusive, abordar com a nossa dona Heloísa. Porque chegaram para o Herculano Pires, no programa No Limiar da Manhã, tem um vídeo aí, o áudio, né? Transformado em vídeo na internet, no YouTube, no programa No Limiar da Manhã, que perguntaram: professor Herculano, o senhor é Kardec reencarnado? Por causa da previsão de Kardec, possivelmente ele reencarnaria. Ele falou: não, eu não sou. Eu sou um espírito ainda muito ignorante, muito atrasado. O que eu fiz? O que eu tenho feito para despertar essa suspeita de ser a reencarnação de um espírito de uma inteligência superior como Allan Kardec? Eu sou muito menos do que ele, sou muito atrasado perto da inteligência superior de Allan Kardec. O que eu tenho feito assim? E ele falou contundentemente. Ele respondeu claramente. Marmo, você levantando isso sobre Herculano, e há outro momento contundente também com Herculano. O Chico disse que não tinha nem condições de receber comunicações de uma entidade tão alta como Kardec. Tá? Nesse programa que você está mencionando, muito bem lembrado, ele disse para Herculano: e eu confesso que eu gostaria de não ser o médium de revelações tão altas, seja de personalidades do espiritismo, seja de personalidades do cristianismo. Eu peço a Deus para não ser o médium responsável por revelações tão altas, porque eu temo pela minha fragilidade. E médiuns do nível bem inferior ao Chico não temem pela sua fragilidade e se sentem à vontade para anunciar essas ditas revelações, que na verdade não são revelações, né? Eu acho engraçado isso, porque o camarada não fala assim: eu não sou Emmanuel, quem sou eu para ser Emmanuel? Ele não fala isso. Ele mantém a suspeita, que é bonitinho, é interessante para ele manter a suspeita. Então, se você me perguntar se eu sou Emmanuel, eu vou falar: pelo amor de Deus, você tá de sacanagem, você está zoando com a minha cara. Não é? Ué, peraí. Não é isso? Ah, não, mas eles não respondem assim. Porque, no fundo, querem favorecer uma suspeita, porque promove pessoalmente a pessoa. Só que isso gera uma confusão na cabeça de muitas pessoas neófitas, iniciantes no espiritismo, no espiritualismo. O movimento cresce muito numericamente, né, Bruno? O movimento tem crescido e as pessoas, a gente tem que ter muito carinho com as pessoas que chegam ao movimento espírita sem ter lido, você tem estudado, precisando do nosso apoio, nós que já estamos há muitas décadas no movimento. Então, a gente está estudando. O pessoal, eu vejo alguns companheiros falando assim: Kardec publicou 22 ou 23 livros, a gente tem que ter lido esses 23. Sim, mas a gente tem que ter lido uns 200 livros, além desses 23. Para a gente ter um mínimo de bagagem, tem que ter lido uns 200 livros espíritas, de obras subsidiárias de autores respeitáveis também. Não é só as 22 ou 23, não. É mais de 200. Para ter um mínimo de conhecimento dos diferentes médios, das diferentes obras, dos clássicos do espiritismo. Então, é engraçado isso. Se você pergunta para uma pessoa honesta, ela responde igual o professor Bruno diz: não, eu não sou. Por favor, não fala isso não, eu não sou. Eu posso responder sim, eu não sou, não tem nada a ver. Por quê? Porque ninguém, depois dessa resposta do Herculano, ninguém ficou falando que ele era a reencarnação de Herculano. Porque ele foi taxativo. E aí os herculanistas viram que iam cometer uma grande injustiça, um grande erro doutrinário, e iam se arriscar a ficar contra o próprio Herculano, contra a opinião do próprio Herculano. Então a pessoa se recolhe. Mas quando a pessoa fala assim: eu não sei, eu não me lembro,
eu não tinha informação. Peraí, vamos lá, vamos com calma. A pessoa tem um autoconhecimento mínimo, ou deveria ter, se ela está numa condição de projeção dentro do movimento espírita, da divulgação do pensamento espírita, de falar, peraí, gente, eu sou um espírita que estou tentando dar a minha parcela de contribuição no movimento, mas eu reconheço que eu sou um espírito muito inferior a Emmanuel. A gente tem visto justamente o contrário. As pessoas desvalorizando Emmanuel. As pessoas falam assim, Emmanuel não vai ser isso tudo, não. Eu tenho visto isso aí na internet. Emmanuel não vai ser isso tudo, não, porque Chico era muito maior do que Emmanuel. Não, peraí. Emmanuel é um super espírito, deu uma grande contribuição, e se ele estiver reencarnado, não sei se está, certamente há de esperar uma contribuição substancial para um grande espírito. Claro que todos erram, mas não porque ele é inferior a Chico Xavier. E não vamos usar disso, porque ele é inferior, para fomentar uma suspeita de que eu mesmo, qualquer que seja, sou o Emmanuel reencarnado. Então, olha só, valorizar Chico e, ao mesmo tempo, sutilmente ou não tão sutilmente assim, desvalorizar a obra de Emmanuel. Só que, ao desvalorizar a obra de Emmanuel, nós estamos desvalorizando a obra de Chico Xavier. Marmo, uma última pergunta para a gente fechar o programa. Tua fala tão importante, esse final seu. Marmo, eis o objetivo final desse programa, a nossa iniciativa, né? Eu, por exemplo, eu amo o Chico Xavier, acho o Chico um médium excelente, o Emmanuel é uma entidade, um espírito de sabedoria. Agora, amo o Chico, não suporto os chiquistas fanáticos, e nem aquele pessoal dos antípodas que querem descurar, diminuir a obra do Chico. Eu queria que você falasse esse caminho do meio, que é difícil no momento onde tudo no mundo se polariza, mas há esse caminho do meio, não é, Marmo? Nem o chiquismo fanático e nem o intelectualismo, não é? O kardec-estritismo, que nega uma obra como a obra recebida por Chico Xavier. Esse é o caminho do meio que a gente deve seguir, Marmo? É esse o caminho do meio. Eu poderia, Bruno, se você me permitir, citar novamente a parceria entre Chico e Herculano. E Chico, que amava profundamente Jesus, nosso mestre maior, Jesus de Nazaré, governador do planeta Terra, nossa referência, modelo e guia, conforme o Livro dos Espíritos, o Chico diz que ele faz uma análise baseada numa opinião de Herculano, que Chico Xavier e Jesus seria o demiurgo da Terra. Chico diz, com todo respeito ao nosso mestre Jesus, se Jesus é o demiurgo da Terra, imagine o demiurgo do sistema solar. Porque, conforme o próprio Raul Teixeira já dizia, os espíritos nos ensinaram que Jesus é o ser mais evoluído que nasceu na Terra e que está na psicosfera da Terra. Mas não diz que é o mais evoluído do sistema solar. E Chico e Herculano, de forma concorde com a orientação de Emmanuel, sinalizam isso. Existem espíritos no sistema solar que seriam mais evoluídos do que Jesus. Olha só. E isso da parte de Chico, que ninguém vai discutir a reverência e o amor e o respeito e o carinho que ele tem por Jesus de Nazaré. Então, esse é o caminho do meio, que parece que é muito difícil a gente encontrar. Olha só, esses dias para trás, eu participei sem querer, querendo, de um debate na internet, porque o camarada estava criticando Emmanuel, como um espírito pseudo-sábio, jesuíta, que encaminhou o espiritismo por um caminho religioso, como você sabe muito bem dessa discussão que tem alguns irmãos espíritas do Facebook, né? Muito bem. Mas aí eu perguntei para ele, você sabe o ano de desencarnação de Lacordaire, de Lamennais, do Cura d'Ars? Aí ele não respondeu. Eu falei assim, olha lá, foram espíritos católicos que desencarnaram no período da codificação. Não dava nem tempo deles se tornarem espíritas realmente.
Um desencarnou em 1854, o outro desencarnou em 1859 e o outro desencarnou em 1861. A codificação já estava rolando. Kardec já estava recebendo, já estava produzindo os livros. E eles foram convidados a trazer mensagens que foram utilizadas por Allan Kardec. Além de outros espíritos mais recuados que podem se tornar espíritas no mundo espiritual, mas que também eram de tradição católica. Fenelon, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, entre outros, não é? Só para fechar isso, olha a questão do caminho do meio, como você colocou muito bem, como é difícil para a gente. A gente fala que o espírito da filosofia é de causas científicas, inevitáveis consequências morais, repetindo Allan Kardec. Mas, em termos de consequências morais, como seria aquela espiritualidade, aquela verdadeira religiosidade no sentido mais profundo da palavra religiosidade, mais elevado. E os irmãos, muitos irmãos, ficam bastante indignados com o tríplice aspecto quando você coloca bases científicas, corpo filosófico e consequências religiosas. Pois é. Só que olha só, se essa consequência moral não tem nenhum viés religioso, por que Allan Kardec questiona a ressurreição da carne no Livro dos Espíritos? Por que Kardec questiona o purgatório e vários conceitos da religião católica? Não é de Jesus como um filósofo, não é de Jesus como um livre pensador. Ele está questionando o princípio da religião católica, discussões da religiosidade. É a filosofia aplicada a questões discutidas pela religiosidade e até pontos dogmáticos e pontos de discussão de doutrinas estabelecidas dentro do cristianismo. Então, não foi só Jesus que apareceu no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu para esse modelo e guia, questão 621. E os espíritos responderam: vê de Jesus. Não foi só isso. E a partir daí, como referência moral, Kardec começou a discutir. Kardec também discute crenças a respeito de Jesus que estavam construídas, inseridas dentro do contexto das religiões, como a ressurreição da carne e como o próprio purgatório. Tem um capítulo sobre o purgatório do céu eterno. Tem questões sobre a ressurreição da carne dos espíritos. Então, eu acho que a gente pode manter um equilíbrio e esse equilíbrio permite que as pessoas estudem aquilo que elas se sintam mais afeitas e que acham que tem um significado maior, mas respeitando as contribuições de companheiros que, obviamente, tenham ênfases e discussões diferentes em outras áreas do pensamento espírita. Perfeito, Marco. Então, finalizando nosso programa, eu só lembrei, você falando no aspecto religioso, né? Até um estudo do Luiz Jorge Lira Neto, com Eri Lopes, o Eri publicou isso, né? Sobre a religião do progresso, que era um termo usado por Kardec, porque há documentos que Kardec estava trabalhando a constituição do Espiritismo como religião. Há documentos, né? Então, desses que foram trazidos, né, para a França. Então, vamos aguardar o tempo, né? Então, há muito barulho por nada, né? Agora, há muita estultice no movimento espírita, né? Quando você coloca qualquer criança em bebe como reencarnação de Emmanuel. E como o Marmo diz, a pessoa não afirma que é, mas não rechaça cabalmente que não é. Então, deixa a dúvida exatamente para criar essa história. Não, o Chico era muito mais elevado que respalda a tal reencarnação, não é? Mas, Marmo, querido, você faz a prece final. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso codificador, o Mestre Tion, amigos espirituais que protegem esse programa e o canal do nosso amigo confrade irmão Bruno Tavares,
rogamos a proteção para que a gente continue nessa caminhada com sinceridade, com honestidade intelectual, tentando diminuir as sombras da ignorância pessoal, crescer intelectualmente, conhecer a verdade para que a verdade nos liberte, e, se possível, no nosso processo de autoiluminação, ajudar uns aos outros, contribuir na evolução do pensamento espírita e na comprovação científica da imortalidade da alma, que é tão importante para o estabelecimento definitivo da era do Espírito na humanidade. Se conosco, Pai de amor, estejam conosco, amigos espirituais queridos, e nos ajudem no nosso pequeno trabalho doutrinário. Muito obrigado e que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, para o mês, não é? No 4º sábado de junho, estaremos aqui em pleno São João, eu e Leonardo Marmo, com mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Esse programa eu dedico a você, minha mãe Eva, minha mãe linda, que se encontra na vida espiritual, a todas as mães, como o Marmo lembrou, né? A gente hoje falou das 2 mães de Chico, Cidade e Dona Maria João de Deus, é uma homenagem também às mães, né? Meu amigo Marmo, mas me despedindo, eu só desejo do fundo do coração que esses meninos aí, Henriquinho e sua filha, tenham dado presente caro à Dona Juliana no Dia das Mães, viu? É presente caro, viu, Leonardo Marmo? Abraço, Marmo. Até mês Grande que vem. abraço, valeu, amigo, valeu.